Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 2, o novo nascimento. Essa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são Jesus e Nicodemos. Segundo, o novo nascimento, a obra da regeneração. Terceiro, os meios da obra regeneradora. Nosso texto áureo se encontra em João capítulo 3, versículo 3, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática diz que o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. A palavra-chave é regeneração. Primeiro tópico, Jesus e Nicodemos. Primeiro subtópico, quem era Nicodemos? Então, aqui é uma pergunta que ele está fazendo, então o texto começa assim: por causa do milagre que realizou ao transformar água em vinho, lá em João capítulo de número 2, a fama de Jesus ela se espalhou entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos. Então foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de Nicodemos. Então quem era Nicodemos? João capítulo 3, versículo 1 diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Príncipe aqui na tradução NVI é autoridade, tá? E o versículo 10 do mesmo capítulo 3 de João também diz assim: disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Então quem era Nicodemos? Nicodemos era fariseu, Nicodemos era príncipe e Nicodemos era mestre em Israel. Segundo subtópico, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Agora Nicodemos vai reconhecer Jesus como mestre. Então ele procurou Jesus para perguntar sobre os seus ensinamentos, para questionar Jesus sobre aquilo que ele estava ensinando, sobre aquilo que ele estava pregando. Aí o versículo de número 2 indica que Nicodemos ele percebeu a autoridade de Jesus e chamou Jesus de quê? De Rabi. Rabi significa o quê? Rabi significa mestre. E também reconheceu que Jesus vinha de Deus. Olha, capítulo 3 de João, versículo de número 2. Este aqui é Nicodemos, tá? Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, Rabi está chamando Jesus de mestre. Bem sabemos que és mestre. Então chamou de Rabi, ou seja, chamou de mestre. Aqui ele está dizendo: eu reconheço, que nós reconhecemos, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Então duas coisas importantíssimas aqui no texto: Jesus é mestre e Jesus veio de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então se Deus não for com a pessoa, não existe condições nenhuma de fazer os sinais que Jesus estava fazendo. Então o próprio Nicodemos, sendo fariseu, sendo mestre de Israel, sendo doutor da lei, reconheceu essas características, essas qualidades em Jesus. Então Nicodemos ele tinha um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado pelo nosso Senhor, porque a forma deles apresentarem era diferente. Olha só o que diz Mateus 7, 29. Porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram os mestres da lei. Se você olhar na tradução NVI, a própria palavra escriba vai estar escrito lá, mestres da lei. Então, os mestres da lei, aqueles que copiam, os escribas aqui, aqueles que copiavam a lei, aqueles que, se você precisasse de um rolo, porque não era escritura como nós temos hoje, então eram rolos, eram separados em rolo. Então, Jesus, por exemplo, quando ele leu na sinagoga, ele leu o rolo de Isaías. Então, se você, eu quero ter uma cópia do rolo de Isaías, você encomendava com o escriba escrevia manualmente. Olha só, por isso que era o nome escriba, de escrever, escrivão. Ele escrevia manualmente, copiava a lei manualmente. No ano seguinte, olha só, no ano seguinte, quando você retornasse para a adoração, você levava o seu rolo completo, pagava, que não era barato também, pagava e levava o seu rolo completo do profeta Isaías. Então, para se ter a Bíblia da época, ou os rolos da época, era caríssimo, não era qualquer um, não era para qualquer um não. Então, os milagres que Jesus fazia demonstrava que ele era mais do que um simples mestre, ele era um enviado de Deus. O terceiro subtópico fala sobre o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir desse versículo 3 aqui, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo para poder ver o reino de Deus deixou Nicodemos perplexo, deixou Nicodemos espantado. João capítulo 3, versículos 3, 5 e 6. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, olha só a palavra que ele usa, nascer de novo, irmãos, para nós hoje é um conceito
tranquilo, qualquer criança consegue entender isso. Só que para eles, mesmo sendo mestre da lei, doutor da lei, formado, PhD, não importa, para eles era uma coisa nova. Jesus estava trazendo uma nova doutrina para ele, um novo ensinamento, porque no Antigo Testamento não tinha negócio de nascer de novo. O Espírito Santo vinha, trabalhava, atuava na pessoa e ia embora. A pessoa não tinha que nascer de novo. Agora, por que nós temos que nascer de novo? Para poder receber o Espírito Santo e ele ficar conosco. Então tem que haver um novo nascimento para que o Espírito Santo possa habitar conosco. Então vem o ensino de Jesus. E para eles não era comum, não era normal para eles, por isso que ele ficou perplexo. Então, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver. Olha o que ele diz aqui: nascer de novo é um nascimento espiritual. Se você não nascer de uma forma espiritual, você não pode ver o reino de Deus. O versículo 5 diz: Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, pode ver que tem um acréscimo aqui, nascer de novo é um nascimento espiritual. Agora, nascer da água e do Espírito já tem um acréscimo aqui, daqui a pouquinho a gente já vai explicar também, tá? Porque a água aqui seria o batismo, mas vai ter outras opções aqui também, segundo a nossa própria revista, tá? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pode ver que teve uma diferença aqui também, não é? No primeiro versículo, nascer de novo não pode ver. Nesse outro versículo aqui, não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Então um reino ele é composto do rei, ele é composto da sua liderança de um modo geral, ele é composto das pessoas que trabalham no palácio, e ele é composto de súditos. Os súditos ficam de fora, os súditos veem o reino, os súditos participam do reino de uma forma externa, mas aqueles que participam diretamente, estão diretamente com o rei, estão vendo a sua face todos os dias. Então, uma coisa é estar com o rei, outra coisa é participar do seu reinado como plebeu. Então existem posições diferentes no reino dos céus. Versículo 6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, para que nós participemos do reino espiritual, temos que ter um novo nascimento, um nascimento espiritual. Para que nós possamos ver, o reino de Deus, temos que ter um nascimento espiritual. Para que nós possamos entrar no reino de Deus, nós temos que participar das águas, nascer da água e do Espírito. Então, as palavras aqui, água e Espírito, primeiro, elas são recorrentes ao longo do Evangelho de João, ou seja, vai aparecer outras vezes aqui no Evangelho de João. Segundo, elas dão a ideia de elementos fundamentais para a entrada no reino celestial, como nós acabamos de ler. E também ela nos recorda a mensagem de João Batista sobre arrependimento de pecados e uma nova forma de viver. Lembrando que quando João falava do arrependimento de pecados, ele já batizava as pessoas se batizavam se arrependendo dos seus pecados, confessando os seus pecados. Lucas capítulo 3, versículos 2 e 3 diz assim: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Não é o João que nós estamos falando aqui que escreveu o Evangelho, tá? Esse aqui é o João o Batista, João que batiza. Todo mundo conhece como João Batista, só que Batista não é sobrenome. Batista é o que batiza, João que batiza. Então apareceu a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Versículo 3: e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Aí Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2 vai dizer assim: e naqueles dias apareceu João o Batista, olha só como ele já fala mais claramente aqui para nós, é João o Batista, pregando no deserto da Judéia, versículo 2, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí confere também com Mateus capítulo 3, dos versículos 10 ao 12. A garganta está ruim hoje. E também agora está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se você prestar atenção aqui, ele está falando para duas classes de pessoas. Ele está falando para o povo de um modo geral, e ele está falando para os fariseus e os saduceus. Então, quando ele diz assim: ele vos batizará com o Espírito Santo
e com fogo. Fogo fala de juízo na Bíblia, não é? Então ele está falando para as duas classes. Ele vai batizar o povo com o Espírito Santo, mas ele vai batizar aqueles que não acreditam com fogo. Vai trazer juízo sobre essas pessoas. E para você ficar tranquilo também, você que serve a Deus, você que é temente a Deus, o fogo não vai te queimar. Olha só, só vou ler aqui o versículo 12, depois a gente vê o Isaías 43, 2, tá? Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. Olha só, lembra da parábola do trigo e do joio? Pois é, ele vai recolher o trigo. Agora, queimará a palha, queimará o joio com fogo que nunca se apagará. Então, você está vendo que ele já confirma o que ele está dizendo. Ele vai batizar o povo com o Espírito Santo, o trigo vai ser batizado com o Espírito Santo, e a palha ou o joio vai ser batizado com o fogo. Isaías 43, 2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Agora, olha só, quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego sendo lançado na fornalha de fogo ardente? Nem um fio de cabelo se queimou. Pelo contrário, eles estavam atados. As cordas se queimaram, porque eles ficaram livres andando. Eles foram amarrados para poder ser lançados na fornalha. Mas lá dentro eles estavam soltos. Por quê? Porque as amarras, as atas se quebraram, se queimaram. Porém eles, nem cheiro de fumaça havia sobre eles. Então, o mesmo fogo que queima o ímpio, que traz juízo para o ímpio, é o mesmo fogo que purifica o cristão. O resumo desse tópico diz que a conversa entre Jesus e Nicodemos demonstra a procura genuína pela verdade de um líder judaico. O segundo tópico fala sobre o novo nascimento, a obra da regeneração. Primeiro subtópico, o novo nascimento. O novo nascimento está ligado à doutrina bíblica da regeneração, que é a mudança realizada pela graça, somente através da graça, onde o pecador passa a ter uma nova natureza. Que natureza é essa? Uma natureza purificada e espiritualmente restaurada, porque o nosso espírito, todos somos compostos de espírito, alma e corpo. Esse desenho está aqui faz tempo já, né? Todos nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Só que, para aqueles que ainda não receberam Jesus, o espírito está adormecido. Então ele não tem como buscar as coisas de Deus ainda. Quando aceitamos Jesus, o nosso espírito, ele recebe o Espírito. Tá vendo aquela bolinha vermelha lá? O nosso espírito recebe o Espírito Santo de Deus nele, que vem habitar nele, e começa a movê-lo, começa a movimentá-lo de forma que nossos desejos tornam, nossos pensamentos, nossas ações, elas tendem a buscar a Deus. Então fica essa briga. O Espírito Santo que está dentro do nosso espírito nos conduz, nos empurra, nos induz a buscar as coisas de Deus, enquanto o nosso corpo físico, a nossa carnalidade, os nossos desejos carnais nos impulsionam a buscar as coisas da terra. Aí fica essa briga o tempo todo. Valdecir, quem que ganha essa briga? Quem ganha essa briga é aquele que nós alimentarmos mais. Então por isso que nós temos que alimentar mais o espírito do que a carne. A carne precisa ser alimentada? Sim, as necessidades da carne precisam ser saciadas. Porém, nós não podemos alimentar mais a carne do que o espírito. Precisamos alimentar mais o espírito do que a carne, para que nessa batalha nós saiamos vencedores de forma espiritual. Então a palavra regeneração, no grego, no original, é palingenesia. Então são duas palavras, é uma união de duas palavras, é palingenesia. Então literalmente significa, olha só a redundância, voltar a ser gerado novamente. Podia ser simplesmente voltar a ser gerado, ou ser gerado novamente, não é isso? Mas é bem redundante mesmo. Inclusive, a redundância, ela é para nós aqui no Brasil, para o nosso idioma. Para eles, a redundância é uma coisa completamente natural. Então, voltar a ser gerado novamente. Então, é um conceito utilizado na teologia, principalmente na soteriologia, para descrever o ato divino da transformação interior de todos os pecadores. Tiago capítulo 1, versículo 18 e o 21 diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, nos gerou para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Versículo 21, por isso, rejeitando toda imundícia e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós,
enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então, para que haja salvação nas nossas almas, tem que ter a palavra enxertada dentro de nós. Jesus ele abordou esse tema quando ele falou com Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3, que nós já lemos por várias vezes, ainda hoje nessa lição. O segundo subtópico fala sobre a regeneração como obra exclusiva de Deus. Regeneração é o ato, segundo o dicionário diz assim, é o ato que Deus realiza na vida do pecador, levando-o a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Pode ser quando que isso ocorre? Isso ocorre quando o pecador reconhece os seus erros e sente a necessidade, sente que precisa de um Salvador. Então assim, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede uma vida nova para o pecador. Então a regeneração ela é um ato, ela é uma ação puramente divina. Tiago 1,17 a parte A, e o versículo 18 também a parte A diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Versículo 18a, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então é tudo dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O subtópico de número 3 diz a necessidade da regeneração do pecador. Então a Bíblia ela ensina que o ser humano é pecador. Todos pecaram. Romanos 5,12 vai dizer isso aí. 3,23 também. Assim surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Todos nós necessitamos passar por isso. Todos nós precisamos nascer de novo. Foi as próprias palavras que Jesus falou para Nicodemos. Agora Romanos 5,19 vai dizer assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Então ele está falando de Adão e está falando de Jesus. Adão desobedeceu, nós nos tornamos pecadores. Jesus obedeceu, nós nos tornamos justos. Então nós, estou dizendo assim, nós que estamos em Cristo, não é para todo mundo não, tá? É para todo mundo que quiser, é para todo mundo que aceitar, para todo mundo que receber. Porém você tem opção, eu não quero, se você não quer, então não é para você. Mas se você quer, é para você com toda certeza. E essa obra ela foi confirmada pelo Senhor Jesus durante a sua morte. Olha só, Filipenses capítulo 2, versículo 8. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida, ou essa nova vida. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, a ação regeneradora do Espírito Santo, ela é essencial para todos os seres humanos. Difícil hoje, hein? O resumo desse tópico diz que o ser humano é por natureza um pecador. Por isso, a obra de regeneração é uma ação exclusiva de Deus. O terceiro subtópico fala sobre os meios da obra regeneradora. Primeiro subtópico, a operação do Espírito Santo. Muitos interpretam água, que nós já falamos lá no Evangelho de João, como uma alusão ao batismo. Muitos interpretam como uma alusão ao batismo nas águas. Eu sou um desses muitos, né? Agora, outros dizem que é uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Nesse sentido, só o Espírito Santo pode realizar. Nesse sentido, tá? O nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pode ser por que essa diferença? Porque, como ele já disse, ao nascer de novo não pode ver. No nascer da água e do Espírito não pode entrar. Olha só, então são coisas diferentes. Nascer de novo é nascer do Espírito. Agora aqui, nascer da água e do Espírito tem um adendo, tem um acréscimo, tem a água. Então ele está juntando como se os dois fossem um. Só que se os dois fossem um, o resultado seria o mesmo, mas não, o resultado é diferente. Uma coisa é nascer de novo e ver, outra coisa é nascer da água do Espírito e entrar. Então existem diferenças. É por isso que eu faço parte daquele muitos que acreditam que a água é o batismo, tá? Mas se você acha que a água é simplesmente
simplesmente o nascer de novo do Espírito, fique à vontade, você tem todo o direito de pensar. Na verdade, nós estamos aqui para criar pensadores. Eu quero que você pense, não quero que você simplesmente siga aquilo que eu digo, tá? Mas pense, que você comece a pensar. Então quando tiver mais de um caminho a ser seguido, a ser entendido, a ser interpretado, eu vou passar para você também, para que você tome a sua decisão e você pense por si só. É por isso que tem calvinista, arminiano, é por isso que tem essas diferenças, tá? Cada um pensa de uma maneira diferente, cada um consegue entender de uma maneira diferente. Não que a Bíblia seja interpretada, tenha formas de interpretar, não, ela tem as formas corretas de interpretar. Agora, tem interpretação que a gente não entendeu direito, interpretou errado e acabou indo por um caminho errado. E tem outras que são as interpretações corretas, a gente vai pelo caminho correto. Tito capítulo 3, versículo 5 diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, não pelas obras de justiça que nós tivéssemos feito, como pecadores praticar obras de justiça para nós, Paulo disse, é como trapo de imundície, mas segundo a sua misericórdia, não é pelas nossas obras, mas é pela misericórdia dele, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Segundo subtópico, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem poder regenerador na vida do pecador, conforme nós podemos ler na epístola de Pedro, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, de novo, novamente gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Então quando nós nascemos, nós somos gerados da semente corruptível. Agora o novo nascimento, que é o nascimento espiritual, nós somos gerados da semente incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, semelhantemente, em Tiago nós lemos que pela sua vontade Deus nos gerou pela palavra da verdade, Tiago 1,18. Portanto, o Novo Testamento, ele com clareza, ele apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus, que alcança o lugar mais profundo do pecador, que mensagem humana nenhuma tem poder de alcançar. Hebreus 4,12 diz, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela é a semente que o Espírito Santo usa para gerar uma nova criatura. Ela quem pode ser? A palavra de Deus. A palavra de Deus é usada como uma semente para gerar uma nova criatura, para gerar um novo nascimento em nós. O subtópico fala sobre a vontade soberana de Deus. Então a intenção divina é que todos os seres humanos alcancem a salvação. Pode ser, onde é que está escrito isso? 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, se alguém disser para você que a salvação não é para todos, você lê esse versículo aqui para ele, porque vai entender. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Podem ser as mulheres. Homens aqui é a raça humana, tá? Então é a humanidade. Deus quer que todos, homens e mulheres, sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, para que possa ter a sua escolha, para que possa optar, e de preferência optem por Deus. O plano da salvação de Deus, ele revela a sua vontade, desejando que ninguém seja condenado eternamente. Segundo de Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos, mais um versículo aqui, todos venham a arrepender-se. Essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos, que ninguém vá para a condenação eterna, ninguém vá para o inferno. É a vontade de Deus. No entanto, as pessoas, elas têm liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna ou a perdição eterna. Lucas capítulo 7, versículo 30 diz: mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Atos 7,51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então o ser humano, ele não pode escapar da sua tomada de decisão. Ele precisa escolher, ele precisa escolher entre o céu e o inferno, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. É necessário. E quando Deus fala essas palavras lá em Deuteronômio, ele ainda dá um conselho: escolha, pois, a vida, para que
viva. E um conselho para você também, ó, nós não colhemos aquilo que nós queremos, nós colhemos aquilo que nós plantamos. O resumo desse tópico diz que a ação do Espírito, a palavra de Deus e a vontade soberana divina são instrumentos através dos quais Deus atua na regeneração de todo pecador. E a conclusão diz que a obra da regeneração do Espírito Santo, ela possibilita ao pecador a participação da natureza divina. Gálatas 4:7 diz: assim que já não é mais servo, mas filho, ó, não é mais servo, agora é filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Somos herdeiros de Deus através da vida do Senhor Jesus. Quer mais do que isso? Então, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, ou aceita a Cristo, o Espírito Santo ele começa a residir nele e realiza a obra da regeneração. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.